O nome Monteiro Lobato faz você lembrar o quê? Sítio do Pica-Pau Amarelo? Infância? Para muitas pessoas, Monteiro Lobato significa uma época na qual não precisávamos de muito para sermos felizes. Bastava apenas a nossa imaginação e um livro infantil. Tempos bons nos quais o contato com a natureza, com a terra ou uma breve brincadeira já era suficiente para nos deixar imensamente felizes. Tempos também que podíamos brincar na rua sem tantos riscos como nos dias de hoje, não é mesmo? Pois bem, para muita gente Monteiro Lobato significa esses tempos. Ele representa a infância. Mas o nosso escritor é muito mais amplo do que isso, viu? Só para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro ele é reconhecido como um dos maiores escritores de literatura infantil. Escreveu mais de 70 livros, a maior parte para as crianças. Uma vez ele até disse que as crianças o salvaram, porque de tanto escrever para elas, ele ficou simples. Mas ele não foi só escritor, tá bom? Também foi artista plástico, tradutor, jornalista, empresário e muitas outras profissões também exerceu. É tanta coisa para falar dele que eu não sei por onde começar. Então, como a maioria dos leitores conhece mais a sua produção infantil, vou falar um pouco de como era a sua produção jornalística. Para começo de conversa, o jornalista Monteiro Lobato, ele criticava muito os problemas políticos e sociais do país. Ele era um verdadeiro ativista. Seus textos eram verdadeiros protestos que tinham como fim melhorar o nosso Brasil. Ele criticava muito os altos impostos que encareciam os livros. Ele também criticava a falta de investimentos em estradas, que prejudicava a economia do país. Parece que o nosso país não mudou muito, não é mesmo? Sobre essa falta de investimentos em estradas, que ele criticava muito, eu gostaria de ler o trechinho de uma crônica para vocês, escrita para o jornal O Povo em 1917. Ele fala assim: se compararmos os países com veículos, os Estados Unidos são uma locomotiva elétrica. Já a Argentina é um automóvel, o México uma carroça e o Brasil é um carro de boi. Porque enquanto os outros países correm, nós ainda estamos atolados na lama. Sabe por quê? Porque falamos demais. Poetamos fora da conta. E a pátria não se salva com retórica, nem com palavras. Salva-se com estradas, ou seja, com atitudes. Bom, vocês também sabem que Monteiro Lobato defendia muito a exploração do petróleo no Brasil. Inclusive, ele era tão engajado nessas questões políticas que foi até preso pelo Estado Novo. Mas essa é uma longa história que, por questões de tempo, eu não falarei aqui, mas vale a pena vocês pesquisarem, tá bom? Além disso, nosso jornalista, claro, também falou das crianças nos jornais. Ele falava de como era importante incentivar a leitura dos nossos pequeninos e de como era essencial dar-lhes livros que valorizassem a sua pureza e a imaginação das crianças. Sobre isso, sobre a arte de educar crianças, eu também gostaria de ler um outro trechinho para vocês, tá bom? De uma crônica jornalística. Ele fala assim das crianças: a criança é a humanidade de amanhã. No dia em que isso se transformar numa verdade do fundo da alma, e não apenas em palavras decorativas, a arte de educar crianças passará a ser a mais intensa das preocupações dos homens. Dá para perceber como ele se interessava pelas nossas crianças, não é mesmo? Bom, outra curiosidade de Monteiro Lobato é que nas crônicas jornalísticas ele usava muitos pseudônimos, inclusive femininos. Um deles era Membugalho,
Hélio Bruma e Olga Lima, o que também dificultava o reconhecimento de seus textos. Bom, foram mais de 50 anos só no jornalismo, escrevendo para 20 jornais diferentes, inclusive no exterior. Para muitas pessoas, ele era um jornalista impulsivo e questionador. Para outras, um escritor patriota, polêmico, mas também admirável. Bom, sobre as polêmicas de Lobato, devo dizer rapidinho para vocês que, para julgá-las, para analisá-las, é preciso estudar a fundo, mergulhar a fundo nas questões históricas e antropológicas da época de Monteiro Lobato. Porque se hoje, para muitos, ele parece racista, para outros, suas obras eram verdadeiras denúncias das crueldades impostas àqueles que sofriam preconceito racial na época. Se para muitos, se às vezes ele fazia julgamentos e criticava o movimento modernista, vocês sabem que ele comprou uma revista e uma editora para dar chances aos autores modernos? Pois bem, repito, é preciso estudar e conhecer a fundo a obra e vida de Monteiro Lobato para emitir uma opinião mais justa sobre esse grande escritor, tá bom? E eu aqui falei apenas um pouquinho do que ele foi na profissão de jornalista. E para vocês conhecerem mais sobre essa parte de Monteiro Lobato, eu indico este livro aqui, do qual eu retirei esses trechos, tá bom? Que fala das crônicas jornalísticas dele. E também eu vou encerrar lendo mais um último trechinho que também fala sobre as nossas crianças, já que está chegando o dia das crianças aí. Encerrando nas palavras de Lobato: a arte de educar crianças é a coisa mais delicada que existe. É o mesmo que lidar com um broto de roseira. Qualquer coisa errada que a gente faça para um broto, ele sente e ficará marcado para o resto da vida, para o bem ou para o mal. E se fôssemos mais inteligentes e compreensivos, o caminho para o futuro seria mais simples. Era só considerar e cuidar bem das nossas crianças. Monteiro Lobato. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.